Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a essa ambiência afetuosa do Grupo Espírita Francisco de Assis. Sabemos que a espiritualidade amiga, nesse instante, está atuando, aproveitando-se dessa sintonia que estamos fazendo com o mundo maior. A exposição de hoje será feita pela nossa irmã, Cristina Taveira, do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, que falará um pouquinho mais para nós sobre progressão dos mundos. Antes de passarmos a palavra à nossa irmã, vamos fazer a página para a preparação de ambiente. A página de hoje se intitula No Futuro e se encontra no livro Pão Nosso, de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Palavras de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o reino divino resplandecerá para sempre. Então, meus irmãos, vamos nos aproveitar dessa ambiência e elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso mestre e irmão, e agradecer por esses momentos em que nos encontramos em comunhão com a espiritualidade amiga. Agradecer o pão sobre nossas mesas, o teto em nossas cabeças, o ar que respiramos, a proteção dos amigos espirituais ao longo dessa semana. Agradecemos, Senhor, por conhecer essa doutrina bendita que nos conforta e nos consola. E nesse instante, eternos pedintes que somos, pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos familiares, aos nossos entes queridos que já desencarnaram, a todos os nossos irmãos que se encontram em processo de desencarne nesse momento, nos leitos dos hospitais, que eles possam se sentir amparados pela espiritualidade amiga nesse momento. Pedimos que abençoe os profissionais da área da saúde, a todos aqueles que se encontram trabalhando, para que possamos passar da melhor maneira por esse momento difícil em que a humanidade se encontra. Pedimos, Senhor, pelos suicidas, pela irmã que nos elucidará essa noite, que ela possa se sentir amparada pela espiritualidade amiga, para nos trazer um pouco mais sobre as reflexões da doutrina espírita. Fortaleça, Senhor, a vontade em nossos corações de te servir e servir a todos os nossos irmãos em humanidade. Sê conosco agora e sempre, e graças a Deus.
Olá, queridos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. Estou aqui com muita alegria e, por que não dizer, com muita curiosidade, como será fazer uma palestra para um aparelhinho de celular, não é? Cumprimento também outros companheiros que possam estar assistindo a esse vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da progressão dos mundos. E considerando esse período já de quase 3 meses que estamos em isolamento social e aproveitamos para assistir palestras, para realizar leituras, estudos, a gente observa que a temática recorrente é exatamente a transição pela qual a Terra está passando, não é? E por que será que passa por transições? Porque a Terra está passando por transição. A gente vai ver durante o estudo que os mundos evoluem e entre cada etapa de evolução existe uma etapa de transição, assim como acontece com nós, seres humanos. Nós passamos da infância pela pré-adolescência até chegar à adolescência, fase dificílima, tanto para quem está passando, quanto para os pais, para os responsáveis. E depois para a idade adulta, muitas vezes dizem a idade do lobo, não é? Quando você chega nos 30 anos de idade, por aí 40. Depois a gente vai passar para a idade madura, posteriormente para a velhice, né? Então cada fase de transição, essa fase que antecede uma modificação de estado do ser humano, não é? E assim também acontece com os mundos. Os mundos eles vão evoluindo e a cada fase de evolução existe uma época de transição. E a transição dos mundos ela é muito longa, não é assim como da gente que na pré-adolescência dura 2, 3 anos, não é? As transições planetárias são muito longas. Mas elas não são novidade, elas não são nenhuma coisa que nos apavore, não é nada do fim do mundo, não é nada disso. Nós já ouvimos falar disso há muitos milênios. No Antigo Testamento há relatos do fim dos tempos. No Novo Testamento também nós vamos encontrar relatos em Mateus, capítulo 24, em Marcos, no capítulo 13, e em Lucas, no capítulo 21, quando Jesus nos relata como seriam esses sinais dos tempos. Ele é perguntado pelos discípulos e diz a respeito de calamidades, de tragédias, de desastres naturais, de doenças, de crimes, de guerras. Fala dessas convulsões que atingem a humanidade de tempos em tempos. Mas Jesus também, em João, no capítulo 13, ele vai nos trazer um consolo, uma promessa, né? Quando ele diz que não devem se perturbar os nossos corações. Jesus diz, não se perturbem os seus corações. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do Pai existem várias moradas, e eu vou para preparar um lugar, e quando o lugar estiver pronto, voltarei e os convidarei para lá ficarem comigo, né? Então é um consolo muito grande que o nosso Mestre de puro amor nos traz quando ele promete esse lugar onde nós deveríamos ficar mais confortáveis do que onde estivéssemos antes, né? E seguindo adiante, nós vamos ver 18 séculos depois uma outra promessa de Jesus sendo cumprida, porque Jesus nos promete um consolador, né? Quando ele está prestes a deixar a terra, ele diz que mandaria um consolador e que esse consolador ficaria conosco para sempre. E esse consolador a gente identifica como a doutrina dos espíritos, as revelações que nos trazem os espíritos através de diversos médiuns pelo mundo todo, e todos esses conhecimentos, todos esses esclarecimentos, ensinos, eles são então catalogados e organizados por Allan Kardec, né? Nessa revelação, os espíritos vêm detalhar as coisas que Jesus tinha ensinado, e como a humanidade já estava intelectualmente mais desenvolvida do que aquela para quem Jesus pregou, eles vêm nos detalhar e nos trazer mais informações
a respeito das verdades transcendentais. E todo esse ensinamento, num primeiro momento, é organizado por Allan Kardec. Por isso ele é chamado codificador da doutrina espírita. Para além disso, nós vamos encontrar também em obras contemporâneas, como, por exemplo, no A Caminho da Luz, que é de autoria espiritual de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele vem nos falar dessas progressões dos mundos, dessas evoluções que os mundos sofrem, em especial a Terra, porque como é o planeta onde a gente vive, nos fala mais ao entendimento e ao coração. Então Emmanuel traça ali um caminhar da humanidade, né? A Caminho da Luz. Não é uma obra histórica, mas ele vem pincelando fatos históricos marcantes da história da humanidade para nos mostrar como o mundo evolui. É uma leitura que eu recomendo nesse momento que a gente está tendo mais tempo, né? É um momento de reflexão, de aprendizado e de elucidações, né? Aproveitar o momento de recolhimento para estudar. Mais recentemente nos traz Divaldo Franco uma trilogia que é ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é composto de 3 livros, claro, uma trilogia, né? É o Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Também essas 3 obras tratam da evolução, da transição que a Terra vem passando. Mas essa transição, é bom a gente lembrar que ela já vem acontecendo há muito tempo, não é agora que está acontecendo. Agora nós estamos vivendo sinais dos tempos, né? Coisas mais agudas, as quais a gente está testemunhando. Mas a gente já leu a respeito de outras situações que demonstravam evoluções pelas quais a Terra estava passando. Então eu recomendo uma leitura do Evangelho, eu recomendo a leitura do Apocalipse de João, recomendo também a leitura do Amanhecer de uma Nova Era, Transições, Perturbações Espirituais e do A Caminho da Luz, além das outras obras que vocês estejam estudando, né? Então, a gente vai partir de um pensamento seguinte: conforme os Espíritos nos revelam, Deus cria a cada um de nós espíritos simples e ignorantes, destinados à perfeição. Todos nós seremos perfeitos um dia, mas todos nós partimos de um momento de simplicidade e ignorância, espíritos primitivos, não é? Lembrando que todos os espíritos perfeitos, e o que a gente conhece é Jesus, também foi criado simples e ignorante e passou por uma evolução até chegar a ser um ser celestial e perfeito, o único que já passou pela Terra, conforme nos dizem os espíritos. E para acolher esses espíritos simples e ignorantes, Deus também cria mundos primitivos que caibam na compreensão desses espíritos simples e ignorantes, e mundos também cujas características estimulem o desenvolvimento dessas criaturas, o desenvolvimento intelectual dessas criaturas. Lembremos que nos mundos primitivos, na Idade da Pedra, né, a Terra já foi um mundo primitivo, né? Hoje ela é um planeta de provas e expiações, mas ela vem evoluindo ao longo do tempo. E na Idade da Pedra, os homens que habitavam a Terra, simples e ignorantes, como nós já fomos também, viviam basicamente pelo instinto de preservação da espécie, não é? Então eles corriam atrás da caça, corriam atrás do alimento. Então era um mundo em que não havia supermercado, não havia Júlio Bogoricim, não havia construtoras de prédio, não é? Então o homem precisava caçar o seu alimento, o homem precisava encontrar uma caverna onde se esconder das intempéries, onde se abrigar das intempéries, do frio, do sol, e também se proteger contra os predadores que queriam dar cabo nele.
né? Então o homem vivia caçando o seu alimento. E à medida que ele evolui, ele vai percebendo, por ensaio e erro, por acidente, ele vai percebendo maneiras de criar os animais, domesticar os animais, né? E de também plantar. E assim como também vai descobrindo maneiras de construir habitações mais confortáveis, né, que estejam ao seu alcance, que ele não tenha que sair cada dia procurando uma caverna, né? Então, Deus cria mundos adequados à evolução daqueles espíritos que vão habitar esses mundos, né? Nós vamos ver também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nas instruções dos espíritos, quando o espírito Lázaro fala exatamente dessa questão de que no princípio o homem é regido pelos instintos e que à medida que ele vai evoluindo, ele vai desenvolvendo sensações e emoções em contato com outros seres vivos, não é? Até que vai evoluindo mais e mais e passa a ter sentimentos. E os espíritos superiores, os espíritos mais sublimes, né? Eles já sublimam esses sentimentos, que sentimentos nós já temos, não é? Mas precisamos educá-los. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que é um capítulo que a gente deve estudar, porque trata exatamente da progressão dos mundos, nós vamos encontrar um esclarecimento de Santo Agostinho, quando ele nos diz o seguinte, que à medida que o homem evolui, evoluem também os animais que são seus auxiliares, também evoluem as plantas, os vegetais, e evoluem também as formas de habitação, né, os locais onde o homem habita. Então, toda a evolução do homem propicia também uma evolução do mundo que o cerca, né? Ele diz que a evolução moral do homem vai produzir a evolução material do mundo que ele habita. E nós vamos ver como, né? Vamos continuando aqui no estudo, em que nós vamos ver o seguinte, o Allan Kardec nos traz, o Allan Kardec era um professor, ele era um profissional da educação. Então, toda a doutrina que ele traz para a gente, toda a codificação, ela é feita baseada em classificações pedagógicas, didáticas, né? Então, ele nos traz uma classificação dos mundos, mas é uma forma mais didática para permitir o nosso entendimento. Então ele fala que há mundos inferiores, que há mundos intermediários e que há mundos superiores. É apenas uma questão de comparação, não é? Para a gente saber que existem uns superiores, outros inferiores, porque nós somos a Terra, que é um planeta inferior, mas a gente há de convir que os planetas primitivos são mais inferiores que o nosso, né? E ele traz uma outra classificação também, prosseguindo no mesmo capítulo, tudo no capítulo 3, em que ele diz que existem mundos primitivos onde ocorrem as primeiras encarnações do homem, mundos primitivos. Logo a seguir vêm os mundos de provas e expiações, que são os mundos semelhantes à Terra, onde o mal predomina, né? E lembrando que eu falo no plural, os mundos, porque existe nesse universo imenso, seria uma inocência nossa, uma infantilidade nossa, achar que só existe a Terra, que o único mundo de provas e expiações que existe é a Terra. Não, existem vários semelhantes à Terra, como existem vários mundos primitivos, e a seguir vem os mundos de regeneração, a próxima etapa, mundos de regeneração ou mundos regenerativos, onde as condições de vida são melhores do que na Terra. E segundo Allan Kardec, são mundos onde o homem encontra repouso após as lutas evolutivas que ele vem enfrentando. Então é um mundo mais amigável, é um mundo mais ameno. Depois desse mundo existem os mundos felizes, onde o bem predomina, né? Então é um mundo ainda, estamos um pouco distantes desse mundo, mas eles existem. E depois dos mundos felizes nós vamos encontrar os mundos divinos ou celestiais, né, onde habitam os espíritos perfeitos. Lá só existe o bem. E esses mundos são fontes de amor e inspiração
para os outros seres que ainda estão a caminho dessa perfeição. E aí nós vamos continuando o estudo, vendo o seguinte: os espíritos dizem para Allan Kardec, porque Allan Kardec pergunta, né, ele é um cientista, então toda a codificação é baseada em perguntas que são encaminhadas aos espíritos. Então Allan Kardec pergunta se o progresso intelectual do homem leva ao progresso moral. E os espíritos dizem que sim, né? Isso já é... Allan Kardec já vem conversando com os espíritos há algum tempo, então já está com o pensamento bem amadurecido, já tem outras perspectivas, então ele pergunta isso. E os espíritos dizem que sim, porque o progresso intelectual da criatura permite que ela tenha cada vez mais a noção do bem e do mal. E isso aumenta a sua responsabilidade, aumenta a responsabilidade sobre as escolhas que nós fazemos, que o homem faz. Isso aumenta o bom senso do homem, né? Então permite que suas escolhas sejam melhores. E isso leva naturalmente ao progresso moral da criatura, né? E aí Allan Kardec, não satisfeito, nunca está satisfeito, ele pergunta para os espíritos: então, por que é que nós vemos povos extremamente desenvolvidos intelectualmente, como materialmente, e hoje na Terra nós vemos isso, né? Nações altamente desenvolvidas, e Allan Kardec pergunta, mas que praticam a perversão e a maldade, né? E a gente vê nações guerreiras no nosso mundo contemporâneo, mas que são muito desenvolvidas intelectualmente. E aí os espíritos dizem o seguinte: o progresso moral dessas nações, desses povos, ainda não está totalmente realizado. O progresso moral. Então, eles ainda não desenvolveram totalmente o seu senso moral. Por quê? Continuam explicando. Porque a sabedoria e a moral são duas forças que dominam, que lutam no homem, né? Elas lutam entre si, mas que chegará o tempo, que só chegará com o tempo em que essas forças vão se equilibrar. Já ouvimos falar muitas vezes das duas asas que precisamos desenvolver, a sabedoria e o amor. Então, no momento que essas duas forças estiverem equilibradas no homem, então o homem terá alcançado o seu desenvolvimento moral, estará pronto para habitar em outros tipos de mundo, não é? Então, continuando, os espíritos nos esclarecem. Isso é na Gênesis, no livro dos espíritos, vocês vão encontrar diversas informações. Os espíritos nos dizem que a nossa evolução, a evolução dos espíritos e, por consequência, a dos mundos que eles habitam, ela se dá de forma lenta e gradual, né? A gente sempre ouve dizer que a natureza não dá saltos, né? E aí a gente lembra daquela música de Lulu Santos em que ele diz que assim caminha a humanidade, a passos de formiga e sem vontade, né? Porque dá muito trabalho evoluir, dá muito trabalho melhorar as nossas escolhas e abrir mão de comportamentos que a gente traz há muitos anos. E a gente fica ali na nossa zona de conforto, pensando, depois eu faço, depois eu estudo, amanhã eu não falo mais mal de ninguém. E assim a gente vai tentando empurrar com a barriga, né? Desculpe a expressão. Mas eles nos explicam, os espíritos, que como a gente vai evoluindo muito lentamente, muitas vezes a providência divina pensa assim, não, mas esse povo aí está evoluindo muito lentamente, isso vai levar milênios para esse povo chegar à luz. Então a providência divina manda os abalos físicos e morais para agilizar um pouco essa evolução da humanidade. Então nós vamos ver ao longo da história da humanidade terrena os abalos físicos e morais aos quais essa humanidade tem sido ao longo do tempo submetida, né? Então, Deus não faz nada por maldade, Deus é amor infinito, é justiça infinita, mas ele pensa que é necessário que a gente progrida. Então,
por isso acontecem abalos, né? Muitas vezes são tragédias naturais, muitas vezes são as guerras, não é? Muitas vezes são, por exemplo, aquele desastre que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, são efeitos da ação do homem na natureza que tem um efeito muito danoso e causam uma catástrofe imensa. E essas catástrofes, quando elas ocorrem, elas estimulam o amor, a compaixão, não é? Elas estimulam o desenvolvimento moral das criaturas e também fazem com que o homem crie normas, crie leis, né, para proteger a vida dos semelhantes, né? Então, Allan Kardec pergunta e os espíritos dizem: é necessário que a gente encare esses flagelos, é necessário que a gente entenda essas calamidades como ação da lei de destruição, que é uma das leis divinas. Essa lei da destruição, ela tem como objetivo princípio a transformação, a regeneração do ser humano. Muitas vezes a gente vê um bichinho morto na natureza e a gente vê os vermes, né, atuando naquele corpo. E nós precisamos enxergar naquilo ali a transformação de um corpo que foi útil até um tempo, chegou o tempo dele morrer, e aquela destruição que ele sofre vai transformar a sua matéria morta em matéria de adubo para a terra, né? Então ele volta para a terra e depois aduba a terra, e a terra vai ser fonte de novos seres, de nova vida, de regeneração. A lei de destruição, que é uma lei divina, tem por objetivo a transformação. Somente por essa destruição, seguida de transformação, os seres evoluem. Veja bem, os espíritos nos dizem também que, em contato com a matéria, o homem encarnado, ele tem que usar a sua inteligência em busca de meios de sobrevivência do seu corpo. Ele busca alimentos e ele busca também, conforme eu disse antes, a morada, né? Um lugar de abrigo, um lugar de bem-estar, um lugar de proteção do seu corpo, não é? Então, esse contato com a matéria faz esse desenvolvimento intelectual, força o homem a buscar meios de provimento de alimento para o seu corpo e de abrigo também para ele e para a sua prole, a sua tribo, lá o que seja, não é? Faz ele transformar também a sua moradia em alguma coisa cada vez mais confortável. Daí a importância fundamental de que nós reencarnemos. O contato com a matéria é que vai fazer esse desenvolvimento intelectual do ser humano. Imprescindível, então, esse contato. Imprescindível também a lei de destruição, que acontece de tempos em tempos, não há outra maneira. As calamidades, os flagelos, as tragédias coletivas, elas têm um objetivo de dar um impulso ao progresso da humanidade. Então, nós vamos ver, ao longo do tempo, por exemplo, no século XX, foi um século marcado por muitas guerras, não é? Teve a Primeira Guerra Mundial, na qual houve um progresso muito grande na organização do poder no mundo. Antes, que era o poder monocrático dos imperadores, dos czares, dos monarcas, né? Naquela Primeira Guerra, a maioria dos impérios que haviam no mundo, eles caem e são implantadas novas formas de governo. Também durante as guerras, há muito progresso da medicina para salvar as vidas, né? E há muito progresso moral, porque as pessoas ficam compadecidas do sofrimento dos outros e vão evoluindo moralmente. Mas vem também a Segunda Guerra Mundial, e um pouquinho antes dela eclodir, Emmanuel dita o A Caminho da Luz para Chico Xavier. E na introdução da obra, ele nos diz: contemplando a missão do século XX, ainda vemos tiranos algozes, se arvorando de algozes das humanidades, não é? Então, homens que se acham donos do poder, donos da vida dos outros, né? Agindo durante as guerras, durante o tempo de dominação. E ele continua dizendo: é necessário que oremos
súplices, que elevemos olhos súplices ao nosso Senhor Jesus Cristo, implorando que o amor e a paz possam habitar em todos os corações. Não há dúvida de que as guerras elas produzem muita evolução, muito progresso para a humanidade. A gente vê na Segunda Guerra Mundial, apesar de revelar a face mais cruel do homem, a gente vai ver também os atos de heroísmo, os atos de compaixão, aquelas pessoas anônimas que salvaram tantas e tantas vidas, não é? Escondendo os judeus, levando pessoas para outros países. E vemos também a humanidade como um todo criando aqueles organismos internacionais para tentar mediar os conflitos que não acabassem em guerra. Mais adiante nós vamos ver na trilogia de Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda, outros flagelos, né? Ele começa, a primeira obra, que é Transição Planetária, vai nos trazer informações a respeito das alterações geológicas que estão ocorrendo na Terra, na época, né? Na época ele descrevia aquele tsunami que ocorreu no Oceano Índico, que causou imensa destruição, não é? E também ele nos fala, naquele desastre natural que aconteceu, como a espiritualidade se preocupava com aqueles espíritos que estavam desencarnando daquela forma coletiva e brutal, enviando espíritos que haviam sido líderes de religiões diversos entendimentos religiosos, exatamente para acolher aqueles espíritos. Não sei se vocês estão lembrados que lá era um local onde começou o tsunami, era um local paradisíaco, né, cheio de turistas. Então havia lá gente de tudo quanto era país, de tudo quanto era crença, de tudo quanto era religião. E aí nós vamos ver os espíritos acolhendo aqueles desencarnados. É belíssimo esse trabalho, essas notícias que nos traz Manuel Filomeno de Miranda. Em seguida, ele nos traz o amanhecer de uma nova era, em que ele nos conta da encarnação coletiva e voluntária de espíritos que nunca encarnaram na Terra, espíritos que passam por um treinamento profundo para entender os mecanismos da Terra, espíritos já desenvolvidos, já que vivem em planetas muito mais desenvolvidos que a Terra, que se dispõem a chamado do Mestre Jesus, se dispõe a encarnar aqui na Terra. Isso vem acontecendo a partir do ano 2000, um pouquinho antes, espíritos iluminados, espíritos esclarecidos, muito desenvolvidos intelectualmente e moralmente, que vêm auxiliar o desenvolvimento moral da Terra. Mas a gente não pode se iludir, né? Muitas vezes a gente tem em nossa casa nossos netos ou mesmo os filhos que nós dizemos: meu filho é índigo, meu neto é cristal e tal, que ele é muito desenvolvido, ele já vem de outro planeta, mas mesmo assim, chegando aqui aos nossos cuidados, nós somos obrigados a educá-los, né? A orientá-los no bem, porque eles estão nascendo, apesar de ter um cabedal de conhecimento, é necessário que se habituem, então, a viver na nossa sociedade terrena, né? O terceiro livro da trilogia se chama Perturbações Espirituais, e aí o Espírito nos adverte da ação incansável de espíritos infelizes que não têm visto a luz, espíritos que foram muito machucados, muito perseguidos e que guardam no coração o desejo de vingança e que não se cansam de lutar contra o nosso amado Mestre Jesus. Nós sabemos que são lutas inglórias. Eles querem destruir o Mestre Jesus e todo o seu ensinamento, né? Então é necessário que a gente esteja atento para essa ação que muitas vezes traz para nós pensamentos negativos, pensamentos de pessimismo e de desânimo. Não podemos ceder a essas ideias. Esses espíritos, eles querem manter a Terra como um planeta infeliz e inferior. E nós precisamos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com as nossas crenças, elevar a vibração desse planeta que a gente ama tanto, né? Como fazer isso?
fazer através de muitas preces, muitas orações, de mensagens de esperança para aqueles companheiros que estão desanimados, que estão entristecidos, que estão revoltados muitas vezes com o governo, com as ações, com o que a gente vê na televisão. Não, meus amigos, não, vamos orar pelos nossos governantes, para que eles sejam tocados pelos amigos espirituais e se recordem das missões que aceitaram antes ainda de encarnar. Vamos orar pelos cientistas, pelos médicos, por todos que estão buscando formas melhores de lidar com esse grande desafio que nós estamos enfrentando, que se iniciou do outro lado do mundo, né? Como uma epidemia lá na China e veio chegando ao mundo mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Ele atacou todos os países, ele veio de avião. Né? O vírus que a gente está enfrentando hoje vem de avião da China, do outro lado do mundo, e se espalha, graças até à tecnologia que a gente já tem, né? Mas ele será um amigo ou será um inimigo? Nós precisamos enxergar a mão de Deus agindo, nos auxiliando ao nosso progresso moral. Vamos orar, vamos trabalhar, vamos colaborar com nossos irmãos, com nossos governos, quando nos pedem para ficarmos em casa. Diminuir o contágio, diminuir a letalidade dessa doença. Vamos enxergar isso como uma chance que a gente tem de conviver em família. Estamos no isolamento, estamos em família. Observemos as crianças, a alegria das crianças ao poder conviver dia e noite com seus pais dentro de casa, né? Vamos aprender com elas, vamos aprender a gentileza em casa, a colaboração, porque quando a gente voltar para o mundo, seremos pessoas melhores, com certeza, porque vamos estar exercitando o amor, tudo de melhor que a gente tem, né? Não é fácil não, meus irmãos, mas Jesus nunca disse que seria fácil, né? Mas disse também que nunca estaríamos sozinhos. Então vamos apelar para os nossos amigos espirituais que estão prestando a maior atenção na gente, estão prontos para nos ajudar. Não vamos sintonizar no mal, vamos ver menos notícias, vamos ver notícia, é preciso a gente estar informado, mas vamos também procurar ouvir boas músicas, boas palestras, ter boas leituras, vamos assistir filmes legais com nossos filhos, com nossos netos, quando podemos estar juntos, né? Eu estou sozinha, mas quem vive sozinho nesse momento, é o momento de refletir nas escolhas que andou fazendo. É bom refletir na vida que tivemos até agora e ser gratos por tantas bênçãos que temos recebido, pelos momentos que a gente já superou, tanto individualmente quanto coletivamente, não é? É um momento agora coletivo, é um momento de um desafio comum a todos os países do mundo, tanto países desenvolvidos como não desenvolvidos, países ricos, países pobres, né? Todas as raças estão sujeitas a pegar essa doença, né, que aparece. Parece que do nada é uma coisa que a gente não vê, não há aparelho humano que detecte a presença do coronavírus. Mas se a gente cumprir o que tem sido orientado, fazer o isolamento, aquela higiene que a gente precisa levar para o resto da nossa vida, né? Se a gente seguir todas essas orientações e, sobretudo, meus amigos, as orientações dos amigos espirituais, que dizem que é um momento muito importante que nós estamos vivendo, o qual estava programado para nossas existências. Nós não estamos aqui nesse momento por acaso, né? Não estivemos na Segunda Guerra por acaso e nem na Primeira Guerra por acaso. Precisamos aprender com esses momentos de apreensão, desenvolver a nossa fé absoluta no nosso Mestre Jesus, no socorro dos amigos espirituais que não nos abandonam em momento algum. Vamos estender as nossas mãos, como temos visto tantos exemplos de famosos e pessoas anônimas, em enormes campanhas para auxiliar o nosso irmão menos favorecido. Aqui mesmo numa rua em Niterói, ali na Doutor Sardinha, em Santa Rosa, um morador colocou uma caixa
presa num poste, dizendo lá: se você tiver alguma coisa para dar, coloque aqui. E se você estiver necessitando de alguma coisa, pegue aqui. São iniciativas individuais ou coletivas, vamos participar das campanhas. E se materialmente não podemos auxiliar, vamos participar das campanhas. Outro dia recebi o telefone de um asilo, disponibilizando o telefone deles e o nome de diversas idosas que lá habitam, para que a gente possa telefonar, conversar com elas e mandar mensagens de esperança e de paz, né? Há muitas formas de auxiliar. Desde a nossa vibração, podemos todo dia fazer uma vibração pelo mundo todo, por todos os doentes, pelos nossos parentes também. Podemos fazer preces, boas leituras, ouvir boas músicas e replicar boas notícias. Evitemos de fazer eco às notícias escandalosas, às notícias que só trazem tristeza e pessimismo. Vamos procurar. O mundo já é difícil e todos nós estamos vendo isso na televisão. Não precisamos ser os arautos do Apocalipse. Sejamos os arautos da esperança, os arautos de toda a boa nova que Jesus nos trouxe. Jesus está no comando dessa embarcação, conforme diz a mensagem de Chico Xavier, né? Tudo passará. Os momentos difíceis, assim como os bons, né? Os momentos de dor e de aflição. Tudo passará. Só o amor de Deus não passa. E lembremos sempre que Jesus está no comando dessa embarcação e vai nos levar a um porto seguro. Confiemos nele. Confiemos nos amigos espirituais. Confiemos em tudo que aprendemos no nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Espiritismo, essa doutrina de amor. Agradeço a vocês pelo carinho, pela paciência de me assistir e convido vocês então nesse momento para que fechemos os nossos olhos. Sintonizemos com os amigos espirituais. Sintonizemos com o patrono dessa casa, nosso amado Francisco de Assis, e agradeçamos a Deus por todas as bênçãos que temos recebido. Obrigada, Senhor, pela vida que nos anima, pelo céu azul, pelas estrelas que brilham, pela natureza exuberante à nossa volta. Obrigada, Senhor, por toda a força que tem nos dado, por todos os obstáculos que já vencemos e pelos que nos ajudam a crescer a cada dia. Te pedimos, Senhor Jesus, que socorra todos os amigos que estão doentes, todos os irmãos em todas as partes do mundo que estão doentes do corpo ou da alma. Que sua bênção chegue sobre todos eles. Te pedimos, Senhor, pelos países, pelos governantes, que todas as nações possam dar-se as mãos num abraço fraterno de solidariedade e auxílio. Pedimos pelos governantes de todos os países que possam ser inspirados a criar políticas de inclusão e de solidariedade. Pedimos pelas equipes médicas que estão enfrentando essa doença dia a dia. Pedimos, Senhor, pelos espíritos aflitos que necessitam das nossas preces. Mas, sobretudo, nós te pedimos misericórdia, Senhor, pelos nossos irmãos que saíram dessa vida pela porta enganosa do suicídio, que possam ouvir os cânticos de esperança dos servos de Maria, possam ser socorridos. Te pedimos, Senhor, pelos nossos entes queridos, tanto encarnados quanto desencarnados. Pedimos também a sua bênção para aqueles que não nos veem com tanta simpatia e aqueles pelos quais temos alguma antipatia também, que possamos nos amar como irmãos. Abençoa-nos, Senhor, os propósitos de crescimento pessoal e chegue a cada lar nesse momento com a sua presença luminosa e os nossos companheiros da espiritualidade amiga, a fim de abençoar a cada coração, limpando nossos ambientes, enchendo-os de luz e nos dando, Senhor, a sua paz. Que o amor e a esperança estejam em todos os corações. Que assim seja,
Graças a Deus. Obrigada, amigos. Até a próxima.